Olá, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o efeito estufa, né, que está muito na moda. Então, primeira coisa, o que a gente tem que deixar claro e o que a gente vem falando nas aulas anteriores é que toda a energia da Terra ela vem do Sol, tá? Então, assim, 50% de toda a luz que alcança a Terra ela é absorvida pelos corpos de água, pelo solo, pela vegetação, pelos prédios e assim por diante, ok? 20% é absorvido pelas gotículas de água que estão presentes no ar, nas nuvens, na forma de vapor, e 30% ela é refletida de volta para o espaço pelos corpos refletores sem ser absorvidas. Elas batem na Terra e elas retornam para o espaço, ok? Ah, a fração de luz solar que é refletida, essa que a gente falou, que chega na Terra e é refletida, a gente chama de albedo, certo? O albedo ele é dividido mais ou menos de 0,3 para a Terra e entre 0,4 e 0,8 para as nuvens. Ou seja, quanto maior o albedo, maior a reflexão dessa luz, ou seja, mais luz eu consigo refletir. A neve e o gelo, por exemplo, eles possuem alto albedo, enquanto os solos e os corpos de água são pobres, né, refletores. E a consequência disso é simplesmente o aumento da luz absorvida na região e a diminuição do albedo da Terra. Porque percebam, a Terra, as partes geladas da Terra, onde eu tenho muito gelo, muita neve, elas são menores, ou seja, eu tenho menos lugares na Terra que tem gelo e neve do que aqueles que não têm. Então, isso faz com que o aumento de luz absorvida na Terra ela seja elevada, assim como a diminuição do aumento da Terra. Aí aqui uma coisa interessante, ó. Se eu tenho uma região que tem neve e gelo e eu planto árvores, né, nessas regiões que são cobertas de neve e de gelo, eu reduzo o albedo da superfície, ou seja, eu faço com que essa luz ou essa energia que ia ser refletida, ela não seja mais. E isso também pode contribuir para o aquecimento global. Então, existem algumas situações que o ideal seria não ter árvore, né, justamente para que a gente consiga fazer esse equilíbrio. E aí, assim, o que seria esse efeito estufa? Esse efeito estufa nada mais é do que o impedimento por alguns gases, né, de que essa energia que chegou à Terra ela possa voltar para o espaço, ela possa sair. Então, o que acontece é basicamente isso. O Sol ele libera energia, os gases do efeito estufa, principalmente o CO2, que a gente vai ver que é o mais importante, ele não impede que essa energia ela entre na Terra, tá? E parte dessa energia, como a gente já viu, que chegou até a Terra, ele vai ser refletida para o espaço. Parte vai ser, de fato, consegue sair, né? Ela vai ser refletida pelas nuvens, pela superfície terrestre, mas parte dessa energia não vai ser. E quem é o responsável pelo acúmulo dessa energia, ou seja, por não deixar essa energia sair da, da, da atmosfera, é justamente esses gases de efeito estufa, tá? E aí a gente tem uma coisa interessante, porque assim, a Terra ela precisa ter uma temperatura amena, então ela nem pode ser muito quente, nem pode ser muito fria. Se não existissem esses gases como o CO2, praticamente toda a energia que tinha sido absorvida pela Terra, ela ia ser emitida e a Terra ia ficar muito, muito gelada. Então, assim, esses gases, eles são importantes. Qual é o grande problema? É quando a gente começa a colocar gás demais, né, esses gases de efeito estufa demais na atmosfera, porque o acúmulo desses gases e o excesso desses gases vai fazer justamente com que essa energia ela não consiga voltar para o espaço e ela vai ficando acumulada aqui na Terra, que é justamente o que a gente chama desse efeito estufa, como se fosse uma estufa, aquelas estufas de plantas. Tá certo? Bom, aqui a gente tem uma outra informação, que é o tempo de vida atmosférico, né? E o destino das suas emissões. Então, o CO2 ele não é decomposto química ou fotoquimicamente. O que é que significa isso? A energia solar, os fótons, a luz, ela não consegue decompor o CO2. Então, o CO2 ele só tem duas formas de sumidouro, ou seja, ele só pode sumir, desaparecer de duas formas. Uma que é temporário, que é a absorção por uma planta que está em crescimento, essa planta absorve parte desse CO2, mas isso é temporário,
né? Depois que essa planta cresce, depois de um tempo ela não consegue mais absorver. E o outro, que é o único sumidouro permanente, são os oceanos. Então é como se o CO2 ele fosse entrando no oceano, o oceano fosse absorvendo esse CO2 e não libera mais. Não é nem que não libere, sendo que a liberação do CO2 pelo oceano ela é muito lenta. Então a gente termina levando a imaginar que a quantidade de CO2 absorvida pelos oceanos é muito maior. Então aquilo ali a gente tem como se fosse um sumidouro permanente, ou seja, dali o CO2 ele não sai mais. Tá ok? Aqui a gente tem uma figura que ela fala mais ou menos isso. Aqui seria mais ou menos a quantidade de CO2 que eu tenho armazenado nessas regiões, né? Então aqui, por exemplo, nos oceanos, o total armazenado é de 38 mil gigatoneladas. Hoje é o que está armazenado nos oceanos. Já na Terra, né, a questão dos combustíveis, eu tenho 6 mil gigatoneladas de CO2. Aí você perceba, se eu tenho 6 mil toneladas que hoje estão armazenadas, se eu queimar isso aqui na forma de combustível, eu vou estar liberando eles para a atmosfera. E a atmosfera ela é o que tem menos, ó, CO2, mais ou menos 800 gigatonelada. Então aqui a gente tem mais ou menos um balanceamento. Por exemplo, a queima de combustíveis fósseis e a produção de cimento libera para a atmosfera 7,2. As florestas, elas liberam 1,5. Aqui você perceba, a queima de combustível fóssil só libera, né, o dióxido de carbono para a atmosfera. Não existe nada que faça absorver esse dióxido de carbono de volta. Já a floresta não, ela libera 1,5, mas ela absorve 2,4, ou seja, ela tem uma perda líquida de 0,9. Ou seja, eu perdi 0,9 de dióxido de carbono. Já nos oceanos, ele libera para a atmosfera 22,2 e ele absorve 20, ou seja, eu tenho uma perda líquida de 2,2, certo? E quando a gente fala de gases de efeito estufa, geralmente a gente está, né, mais acostumado a falar de CO2, de metano, mas uma dos compostos que influenciam, né, forte o efeito estufa é o vapor de água, certo? Porque esse vapor de água ele é um dos compostos que absorve mais calor, como a gente já viu na nossa aula lá de química da estratosfera, certo? E aí, assim, como eu tenho muito vapor de água, né, como ele é abundante, eu tenho muito mais vapor de água na atmosfera do que de CO2, então esse vapor de água ele termina sendo o gás que é mais nocivo, digamos assim, aquele gás que consegue absorver uma maior quantidade de CO2 do que o próprio dióxido de carbono. Ok, gente? Então, assim, o vapor de água ele tem um grande problema que é o que a gente chama de realimentação positiva. O que é que significa isso? Que é justamente o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Quanto maior o efeito estufa, maior a produção de vapor de água, porque a água ela tende a evaporar. Então, eu tenho uma maior produção de vapor de água. E se eu tenho uma maior produção de vapor de água, eu vou ter um maior aquecimento global. Tem uma outra informação que é a janela à atmosfera, né? Que aqui a gente traz que é a porção do espectro cujo comprimento de onda está na faixa de 8 a 13 micrômetros, que escapa eficientemente da atmosfera sem ser absorvido pelos gases de efeito estufa. Então, apesar da gente dizer que os gases eles não deixam, né, essa energia sair, existe o que a gente chama de janela atmosférica. E aqui, por fim, a gente tem o tempo de residência atmosférica, que nada mais é do tempo que o CO2, por exemplo, ou algum outro gás de efeito estufa, ele permanece na atmosfera. Ou seja, é o momento que ele é emitido até o momento do seu sumidouro, ou seja, até o momento em que ele desaparece. E isso é o que a gente chama de tempo de residência atmosférico, e aí cada composto, cada gás tem o seu tempo de residência. O CO2 tem um, o metano tem outro, o vapor de água tem outro, e por aí vai. Tá certo, gente? Então, um abraço, qualquer coisa estou à disposição.